Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que medo pressupõe punição. O amor lança fora todo medo. O amor verdadeiro, porque a palavra diz sobre o amor fingido, que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não sejais enganados, não sejais seduzidos por uma boa atitude, mas antes examinai os espíritos. Vigiai com os pratos de lentilhas, vigiai com aquilo que vem para vos roubar a primogenitura. Jesus, o primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. E muitos são aqueles que buscam os enganar, os seduzir, e aquele que permite ser enganado e seduzido se torna escravo daquele que o seduziu. Assim como a palavra diz que o encantador de serpente permitir com que uma dela o morda, em vão assim procede. É como uma ferida mortal que não há cura, para aqueles que seguem com uma mente corrompida e cauterizada sobre a maldição e ainda querer vos abençoar, porque todo aquele que está sobre maldição não pode vos abençoar. A palavra diz: como pode da mesma boca que procede maldição haver bênção? Porque na verdade quem está sobre maldição não pode abençoar. Ele disse: aliás, até as vossas bênçãos estão amaldiçoadas. Aliás, já os amaldiçoei. Porque só há um que pode abençoar nas regiões celestiais, que é Jesus Cristo, que levou sobre si as maldições. E nele nós somos benditos. Por isso, aquele que não conhece, assim como não fala pelo seu espírito, não pode abençoar, porque estão sobre maldição. Usam sempre do engano, usam sempre procurar os seduzir para que creem nas suas muitas mentiras, e estão sempre, na verdade, a palavra diz que são aqueles que comem da vossa carne e arrancam a sua lã, não move, colocam um jugo, uma canga, um fardo pesado, o jugo do opressor sobre os seus ombros, e não move um dedo para ajudá-los. Mas aqueles que estão sobre a canga suave, sobre o fardo leve de Jesus Cristo, são aqueles que experimentam a sua perfeita e agradável vontade, e ainda os exorta, assim como de graça recebemos, de graça ofertamos, para que vós sejais instruídos pelo seu Espírito, assim como nós somos. A palavra diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. Só há um bispo, um único pastor, que pode os estar orientando. Assim como nós sempre instruímos, não sejais nossos imitadores, mas antes sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Porque a palavra diz: maldito do homem cuja confiança está nos meros mortais, e deixa de estar com o coração segundo o coração de Deus. Estar segundo o coração de Deus é estar cheio do Espírito de Cristo,
Deus nos atrai enviando o batismo com o Espírito e com fogo para aqueles que creem, que são revestidos desta sabedoria válida para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Por isso, sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos, e fugis de toda falsa religiosidade, toda doutrina meramente humana, destituída de sabedoria que não tem valor real algum. Colocado na balança que é justa, fiel e verdadeira, são sempre achados em falta tanto a eles, do qual o Senhor os vence pelo sopro da sua boca dia após dia, tanto aqueles que derem ouvidos a eles e não têm ouvido para a fé, porque seu ouvido acaba amortecido por ouvir somente aquilo que eles, ajuntando de mestres para si, estão acostumados a lhes ensinar, que é palavra meramente humana, e quando a palavra diz ouvisse a santa elogia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos, porque na verdade gera desgosto, confrontando o pecado que há em vós. Mas aquele que persevera com o tempo há um efeito, há uma mudança, e a palavra diz que aqueles que são adicionados ao seu corpo são unidos numa só fé, num só propósito, o irmão e amigo na diversidade e a família de Jesus, aqueles que perseveram unânimes numa só fé, num só batismo, num só Espírito, sempre segundo aquele que tudo opera e executa e está sempre a nos fazer prosperar, sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo nos é acrescentado até mais do que pedimos, dia após dia, tanto nesta vida como a ressurreição do último dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.